Se você é daquelas pessoas que tem muita dificuldade em dizer não, ou acabam exagerando e explodindo um pouquinho na hora de se impor em determinadas situações, é hora de entender um pouquinho sobre assertividade. Eu tenho que lhe dizer o que eu sinto. O Nós quê? estamos tão Vamos, diga o que é. preocupados. Diga. O que é? Nada. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou terapeuta cognitivo-comportamental e vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre assertividade, que na verdade é uma habilidade social originada da palavra asserção, que significa uma afirmação ou um posicionamento. O comportamento assertivo é aquele que nos torna capazes de agir diante dos nossos próprios interesses frente a diversas situações do nosso cotidiano e da nossa rotina. Então é através desse tipo de comportamento que a gente vai conseguir expor as nossas opiniões, lutar pelos nossos direitos, expor os nossos sentimentos, porém de uma maneira muito respeitosa e muito delicada, sem que a gente invada também, né, o espaço do outro e passe por cima das opiniões, dos sentimentos de outras pessoas. Então é a nossa capacidade de defender os nossos próprios direitos pessoais, argumentar sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas crenças de uma maneira muito honesta, sem violar o direito de outras pessoas também. Porém, é muito comum, quando a gente começa a pensar nessa questão da assertividade, nesse treino do comportamento assertivo, é muito comum que a gente se depare com outras duas formas de comportamento que são bem distintas da assertividade, que seria o comportamento passivo e o comportamento agressivo. E a assertividade estaria nesse meiozinho, que seria o que a gente teria que encontrar, seria o ideal para a gente encontrar no nosso dia a dia. O comportamento passivo é aquele comportamento muito presente em pessoas que não querem desagradar o outro. Então, na maioria das vezes, as pessoas que apresentam esse comportamento passivo pensam muito mais no desejo das outras pessoas, nos sentimentos das outras pessoas, do que nos seus próprios sentimentos. Então, por medo de magoar ou afastar as pessoas de si, quem apresenta esse comportamento passivo acaba tendo muita dificuldade em dizer não. Então, com isso, acaba cedendo desejos que não gostaria de ceder, acaba perdendo um pouco a característica ou a identidade das coisas que gostaria de fazer, acaba cedendo a pedidos que talvez não fossem tão apropriados para ela naquele momento. Em oposição a esse comportamento passivo, a gente tem o comportamento agressivo, que eu estaria indo de 8 a 80, né, com o comportamento agressivo. Que na verdade as pessoas que apresentam esse comportamento, elas costumam atingir o objetivo delas, né? Porém de uma maneira muito ríspida, de uma maneira a curto prazo. Então geralmente essas pessoas têm o tom de falar mais alto, uma forma de falar mais agressiva, pensam mais nos seus próprios desejos do que nos desejos das outras pessoas também, acabam desconsiderando um pouquinho as outras pessoas que estão em questão em determinadas situações, em detrimento único e exclusivo dos seus próprios desejos e das suas vontades. E com isso acabam magoando também outras pessoas, né, que convivem, seja amigos, familiares ou parceiros, acabam magoando as pessoas que convivem nesse contexto, justamente por essa forma um pouco mais grosseira, um pouco mais firme demais ao se posicionar em certas situações. Então essas pessoas não possuem nenhuma dificuldade em dizer não, porém acabam fazendo isso de uma maneira não muito adequada socialmente. Por fim, nós temos o comportamento assertivo, que fica no meiozinho aí, né, entre o passivo e entre o agressivo, e que seria o comportamento mais adequado socialmente. Na verdade, esse comportamento assertivo, ele considera os dois lados, então eu penso, né, nos meus próprios desejos, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus sentimentos, mas eu também me preocupo com o outro, eu também me preocupo com o que a outra pessoa deseja, o que essa outra pessoa almeja nessa mesma situação que a gente estiver lidando juntos, e eu tento me posicionar, porém sempre de uma maneira assertiva, ou seja, de uma maneira direta, porém clara e bastante delicada. Ao mesmo tempo que eu não vou me omitir, não vou me tornar uma pessoa omissa, de que não vou conseguir dizer não para as pessoas, não vou conseguir expor a minha opinião se for diferente do outro, eu também não vou fazer isso de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muito ríspida, que eu possa machucar ou magoar alguém e até mesmo, de repente, perder a minha razão em me expor em determinada situação.
Então, com o comportamento assertivo, a gente possui a capacidade de ouvir, aceitar, criticar, discordar, porém sempre de uma maneira muito delicada e que se torna muito mais eficaz no dia a dia mesmo e na rotina, né, nas relações interpessoais de uma maneira geral. Um ponto interessante também de conhecimento é que nem sempre uma mesma pessoa consegue manter o mesmo tipo de comportamento em todas as situações. Então é muito comum, por exemplo, a gente ver uma pessoa que costume atender a um comportamento mais passivo no local de trabalho, por exemplo, com um chefe ou um superior, um comportamento assertivo talvez nas relações interpessoais com amigos, né, ou colegas, situações mais sociais mesmo, e talvez um comportamento mais agressivo dentro de um relacionamento. É comum da gente encontrar na mesma pessoa comportamentos diferentes, né, oscilando de acordo com a situação que ele está inserido. Então isso é importante para a gente poder prestar atenção, avaliar os nossos próprios comportamentos, ver em que situação que eu estou mais adequado ou que eu não estou, e a gente conseguir ir ajustando isso para chegar no mais assertivo possível. Então, para a gente pensar com carinho nessa questão da assertividade, eu acho que vale a pena a gente pontuar a importância, né, do porquê ser assertivo. Porque enquanto o comportamento agressivo me traz alguns pontos negativos, como conflitos interpessoais, às vezes uma autoimagem, né, negativa, uma sensação de falta de controle e até mesmo a frustração ou rejeição de outras pessoas, e o comportamento passivo também me traz uma perca de oportunidades, uma autoestima baixa por achar que eu não sei me posicionar, né, perca de identidade no que eu quero fazer ou no que eu não quero. O comportamento assertivo vem pontuando melhor isso daí. Ele me traz uma autoestima muito melhor, uma autoeficácia e uma melhora também nas minhas relações interpessoais. Então acho que vale a pena a gente pensar nisso com carinho e buscar sempre a nossa assertividade, seja qual for o contexto que a gente estiver inserido. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar nos comentários que vai ser um prazer responder todos eles. Obrigada, tchau, tchau.